Propósito de Deus. A paz do Senhor Jesus. Quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja. Glória ao Pai, Filho e Espírito de Deus. Hoje eu quero falar sobre um tema muito especial, que é o propósito de Deus. Deus, quando faz alguém, quando alguém nasce, Deus já tem o propósito da vida dela toda, tanto do nascimento até a morte. Porém, existe algo muito sério entre essa criação e o propósito, que é o mal, a maldição. A maldição, ela precisa ser desfeita. Por que existe uma maldição? Porque já foi, é bíblico. O homem, ele caiu em Adão e destituído ele ficou da glória de Deus. Então existe uma maldição perando desde o nascimento até a morte, caso as pessoas não se rendam ao sacrifício de Jesus. É assim que começa o propósito. Entendeu? Deus cria o homem, sua imagem e semelhança, dá uma ordenança, ele desobedece, e aí a maldição veio por um só homem, mas a bênção veio por um outro homem, né? Que é o segundo Adão, que é Jesus Cristo, Deus que se fez carne. Então vamos lá sobre o propósito. Deus, ele tem uma vontade, ele tem a vontade dele. Vê exemplo sobre a vontade de Deus na vida de Moisés, como Deus conduziu a vida de Moisés, como Moisés sujeitou ao propósito de Deus, e só uma coisa que ele falhou, né? Que a Bíblia fala, que foi quando o Senhor mandou ele falar a rocha diante do povo para o santificar, e ele feriu a rocha. Ele bateu com o cajado até a água sair, não acreditou que Deus faria o que ele tinha dito ali, houve uma dúvida de Moisés, e ele não fez como Deus falou, falar a rocha. Por ele ter ferido a rocha a segunda vez, com a vara, houve a primeira vez, o Senhor não deixou ele entrar na terra prometida, que emanava leite e mel aqui na terra. Ele foi salvo, ele obedecia a Deus, mas nisso aí o Senhor descansou ele, preferiu descansar. Então, nós temos que observar quando Deus tem um propósito, os sinais e como ele se revela. Eu nasci no lar cristão, mas o propósito de Deus na minha vida só foi revelado para mim quando eu me converti com 17 anos de idade. Então, você, que Deus tem um propósito e nem sabe que Deus tem esse propósito, muitas vezes, quem sabe, vive aleatoriamente, vive até na vida nas trevas, quem sabe um assaltante, um corrupto, um prostituto, ou quem sabe até uma pessoa que não é um prostituto ou uma prostituta, ou uma pessoa que vive em um tipo de pecado abominável diante do Senhor, ou que não tenha conhecimento teológico, conhecimento sobre Deus, ou talvez o conhecimento que você tenha seja um conhecimento mentiroso sobre Deus, equivocado. Então, isso tudo voga. Veja aí, porque não temos que ter um conhecimento equivocado. Porque Eva foi levado um conhecimento da parte do mal, Satanás, a antiga serpente, a Eva, dizendo que não era o que Deus tinha dito, que se comesse do fruto morreria, mas seria igual a ele. Então existe ensinamento que é falso, heresia. Ele falou a verdade de Deus ao inverso. Ele inverteu a verdade de Deus. Entendeu? Ele inverteu e a mulher acreditou e achou aquilo interessante, come do fruto e dá Adão, e as trevas tomam conta da vida deles. Então, o propósito de Deus é seguir na risca o que Deus tem, é se revelar. Para isso, o Senhor deixou o Espírito Santo para revelar e ensinar todas as coisas, todo o propósito de Deus, tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Há momentos que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque das guerras, das batalhas, porque da provação, que também faz parte do propósito, mas há momentos que Deus vai falar claramente. E vai haver momentos que Deus vai falar por você em sonho,
vai haver momento que Deus vai mandar você em alguma congregação para ouvir a mensagem, vai haver momento que Deus vai falar você através de louvor. Deus vai escolher a forma, né, de como vai falar com você. Ele que escolhe, não é a gente que decide, a gente pede, busca e Ele fala. Agora, quando o homem desvia do propósito, ele sabe que Deus tem um propósito, e aí olha para a circunstância, né? E aí quando ele olha para a circunstância, ele cai da presença de Deus, ele começa a seguir uma vida paralela àquela que ele tinha, quer dizer, ele ora a Deus, crê em Deus, diz que Deus é o Deus dele, mas está desviado do propósito. Então ele está indo por um caminho perigoso, um caminho até, quem sabe, até de morte. Por quê? Porque se ele saiu do propósito, está vivendo um paralelo, uma vida paralela ao propósito de Deus. Então Deus pode ir de contra ele? Pode. Deus pode finalizá-lo? Sim. Por quê? Porque toda árvore que dá bons frutos, que dá fruto, ela é limpa para dar mais fruto. Mas toda árvore que não dá fruto, ela é cortada. Então Deus pode, se é para a glória dele e se ele quiser dessa forma, que já vi na vida de várias pessoas, ele preparar a pessoa e levar no leito, permitir um processo. Quantas pessoas Deus chama e fica endurecendo o coração a vida toda e de repente entra em uma situação difícil, até incurável. Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus e não seguiu no propósito. Eu mesmo presenciei muitos. Então você ora pela pessoa, você clama e parece que Deus não está ouvindo. Por quê? Não é que ele não esteja ouvindo, é porque o propósito de Deus não é curar, é sentenciar a morte, infelizmente. Então, que nós venhamos guardar o caminho do Senhor, os propósitos de Deus, permanecer nele, obedecendo a voz da sua palavra, né? E quando alguém está debaixo de cobertura espiritual, de um ministério que tem uma doutrina sã, não busque sair da cobertura espiritual, por voz nenhuma, por profecia, por mensagem nenhuma, porque se Deus começou uma obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar. Nós estamos vivendo esses últimos dias um abandono da fé tremendo, chamada apostasia. Muitas pessoas estão desviando do Evangelho porque não conheceram a palavra de verdade, não sabem o que é o Evangelho de verdade. E muitos conheceram, mas estão brincando, como eu disse, vendo um paralelo. O Evangelho e o mundo, o Evangelho e o mundo. Então, que tipo de Evangelho você está vivendo? Que tipo de propósito você está vivendo? Você vai dar ouvido à serpente ou outras vozes para sair do propósito de Deus? Ou vai permanecer? Ou você entendeu o que eu falei e quer voltar a estar no propósito? Jesus te recebe nos braços, Ele perdoa, entendeu? Contanto que você se arrependa. Se você quiser mais orientação minha e que eu fale sobre algum assunto que você queira tirar dúvida, você me fala, escreve, manda mensagem, comenta e eu vou estar te orientando, tá? Mas a pressa em fortalecer a aliança com o Senhor, e quem já tem, persevera, porque Deus não falha. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Se você permanecer no propósito de Deus, com certeza você está na bênção já, porque você já aceitou Jesus, está firme nele. Mas persevere, porque a bênção que você espera de Deus vai ser muito mais além, porque está escrito assim na palavra de Deus, né? Está escrito assim, que Deus já nos abençoou, amém? Ele aplique a sua palavra nos nossos corações, para a glória e louvor do seu nome, que toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.